eu vou neste vídeo repercutir um artigo da blogueira da Globo News que mostra que a fraude do INSS pode ser ainda mais gigantesca. Para vocês terem uma ideia, tem uma nova frente de investigação que está avançando sobre os empréstimos consignados e somente no ano de 2023, ou seja, no primeiro ano do governo Lula, mais de 35 mil reclamações foram feitas de aposentados que falaram que não haviam contratado este tipo de empréstimo. Para vocês terem uma ideia, ainda no ano de 2023, esse tipo de operação, esse tipo de empréstimo que é o consignado, movimentou aproximadamente 90 bilhões de reais. B de bola. Esse valor, esse montante todo, não se refere necessariamente à fraude, é o valor desse tipo de operação. Agora, as investigações vão determinar qual que é o valor realmente de empréstimos que foram cobrados de forma indevida, ou seja, o valor, o tamanho da fraude que aconteceu. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Repercutindo aqui o artigo da Daniela Lima, que é a blogueira da Globo News, que também na sequência eu vou mostrar o vídeo dela no programa falando, explicando esse caso, mas eu acho que vale a pena a gente passar por esse artigo porque ele é breve e também ele é assustador. Manchete: investigações avançam sobre empréstimos consignados no INSS. Só em 2023 foram 35 mil reclamações. Linha fina aqui embaixo, valores são muito maiores aos apurados na fraude das associações. Escândalo atual peneira 6 bilhões em movimentações. Consignados mobilizaram 90 bilhões apenas em 2023. Vamos entrar aqui no corpo do artigo. A força-tarefa montada para desbaratar o esquema de fraudes do INSS avança para novas linhas de apuração, envolvendo novos órgãos, como a Dataprev, e valores muito superiores ao que estão em apuração hoje. O novo tronco de investigação mira possíveis fraudes nos empréstimos consignados, firmados por meio do INSS com aposentados e pensionistas. Só no ano de 2023, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, que o blog teve acesso, foram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, inclusive sem qualquer solicitação por parte do beneficiário. E aqui que é a tal da fraude. A gente precisa descobrir, né, desse montante dos 90 bilhões em empréstimos consignados, qual que é o valor dessa quantia, qual que é o bolo do que foi fraudado. Ou seja, dos empréstimos tomados sem um consentimento do aposentado ou do pensionista. Então, essa informação a gente ainda não tem. Em tese, o esquema deveria ter cessado com o uso de biometria na liberação dos valores, mas as apurações indicam que isso não ocorreu. O volume de operações peneiradas será substancialmente maior nesta perna da investigação. No escândalo atual de descontos indevidos de mensalidades por associações, às quais aposentados e pensionistas nunca foram filiados, monitora-se cerca de 6 bilhões. Só em 2023, o volume de empréstimos consignados liberados foi de 89,5 bilhões. A repórter Amanda Luder conversou com a Maria da Glória, moradora de Porto Alegre, que recebe há mais de 10 anos pensão pela morte do marido. Olhem este caso, galera. No momento, ela tem 4 empréstimos consignados ativos, que não foram solicitados, além de outros 41 que ela já conseguiu encerrar ao longo desse tempo. Apenas 3 foram feitos com autorização da aposentada. O restante se refere a renegociações feitas sem autorização dela. Olha que bizarrice, galera. É uma coisa assim inaceitável o que estão fazendo. A família dela estima um prejuízo de 160 mil reais ao longo desses mais de 10 anos. Um aposentado, uma pensionista. Outra aposentada de Goiânia, que preferiu não se identificar, diz que foi induzida por atendentes de uma correspondente financeira a aceitar um empréstimo consignado que ela não tinha interesse em fazer. O caso aconteceu em março deste ano. E em 2 meses, as condições do contrato já foram alteradas sem autorização dela. As parcelas passaram de 403 mensais para mais de 1.300 mensais. A aposentada disse que está ficando doente com a situação, que comprometeu a renda dela, obviamente.
Renegociações financeiras de empréstimos consignados sem autorização do segurado acontecem frequentemente, de acordo com especialistas em direito previdenciário. É comum encontrar mais de um empréstimo ativo na folha de pagamento do INSS, sendo que apenas um deles se refere de fato ao consignado. Os demais são renegociações comumente não autorizadas, segundo eles. Meu Deus do céu. Como que pode acontecer isso, né, galera? Como que pode não ter o consentimento de quem está tendo o valor debitado da sua aposentadoria? É uma coisa assim bizarra, bizarra, bizarra. E agora eu quero trazer o trecho da Globo News, onde a Daniela Lima repercutiu este artigo. Eu acho que vale a pena a gente ver essa informação também falada, para a gente ver como que o Brasil perdeu a noção do absurdo, né? A noção, sei lá, da desumanidade. Como pode você fazer isso com aposentados? Pessoas que trabalharam a vida inteira e com a aposentadoria de miséria que recebem, a maioria deles, não dá nem para dizer que eles vivem, eles sobrevivem e ainda tem que ter valores debitados sem o consentimento da sua aposentadoria. É muita sacanagem, galera, é muita sacanagem. Vamos ver aqui o que disse a Daniela Lima. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está, inclusive, na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. E aí você fala, Daniela, o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio, porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Bom, é revoltante, né, galera? Não tem, assim, fica até difícil a gente comentar, porque realmente a revolta é enorme. E eu fico com aquela sensação que no Brasil, os escândalos, eles vão crescendo tanto, eles vão ficando tão mais caros para a sociedade, que o escândalo atual vai tornando o escândalo anterior, ou os escândalos anteriores, algo tão pequenininho que é quase como se fosse pequenas causas. Por exemplo, teve o Mensalão. Na época, foi aquele baita escândalo. Aí veio
Petrolão, que recuperou múltiplos bilhões a partir de acordos de delação premiada. Ou seja, o Petrolão na época, pelo menos do meu modo de ver, tornou o mensalão algo tão pequenininho que é como se tivesse virado um processo de pequenas causas, sabe? Uma coisa assim, valores irrisórios. Por quê? A Lava Jato, o Petrolão, foi algo assim multibilionário. Agora, se a gente pegar o que pode ser descoberto somente no ano de 2023 com relação a fraudes no INSS, com empréstimos consignados, pode ser, espero que não, mas pode ser que este novo escândalo, pegando apenas o ano de 2023, possa transformar o Petrolão em algo também pequenininho. Assim como o Petrolão transformou o mensalão, né, pequenas causas. Será que isso vai acontecer? É uma coisa tenebrosa, né? O nosso país, de fato, quando eu nasci, né, eu sempre ouvi de que o Brasil era o país do futuro. Para mim, o Brasil é o país do passado. Os erros do passado vão acontecendo de forma recorrente. E por quê? Porque na minha leitura tem-se uma sensação de impunidade. Ainda mais depois do que a gente viu que aconteceu com a Lava Jato, que praticamente se implodiu. Até quem delatou tá tendo aí processos anulados, né, por questão aí de formalidade, mas enfim, o fato é que cria-se, né, ou se reforça a sensação de impunidade. Eu acho que essa é uma das explicações, mas definitivamente, no meu ponto de vista, o Brasil não é o país do futuro, é o país do passado que não passa nunca, principalmente para as coisas erradas. Os nossos dirigentes, os nossos políticos acabam sendo o freio de mão do progresso da nossa nação. Tem povo assim trabalhador que se dedica, né, que realmente trabalha que nem louco para sustentar sua família, mas que muitas vezes a gente não acaba tendo uma correspondência na política, que parece que muitas vezes sabota o futuro da nossa nação. Não sei se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente sair da bolha. Se vocês gostaram, deixem um like. O like, de fato, ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Quando os algoritmos entendem que as pessoas estão assistindo e gostando do vídeo, o conteúdo também passa a ser entregue para não seguidores. Então, dessa forma, a gente rompe a nossa bolha. Então, o like realmente é muito importante se você gostou do vídeo. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username. E vocês me encontram desta forma em todas as plataformas. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.